Bom dia, muito bom dia. Eu tô aqui em casa preparando café. Tomar, né? Claro, muito bom. E ontem a leitura na nossa campanha foi muito boa. Foi o livro de Hebreus, né? O capítulo primeiro. E esse livro ele tem pra mim um cunho muito especial, porque de todos os livros da Bíblia é um dos únicos que fala de fé de forma central. O tema do livro é sobre fé. Tanto que no meio dos estudiosos e, enfim, dos especialistas em Bíblia, em Bibliologia, ele é considerado o livro como se fosse uma galeria da fé. Galeria da fé, assim, porque ele traz retratos de fé de várias histórias diferentes que ouvem na Bíblia e, enfim, e vai te contando coisas que não tem nos livros, mas que tem aqui. Né? Ele é sobre fé. E ele introduz, no capítulo primeiro a ideia de que Cristo, ele é o Filho de Deus e ele é superior aos anjos. E ele vai dizendo muitas coisas do tipo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pois pelos profetas, a nós falou, nestes últimos dias, pelo Filho. Então ele vai dizendo que a forma como Deus entrou nas nossas vidas foi por meio de Jesus. Né? Então ele falou no Antigo Testamento por profetas, por, enfim, várias outras formas que ele falou, mas a nós ele comunicou através de Jesus. E ele já vai introduzindo essa ideia de que Jesus é o nosso intermediador na fé, e é isso. E em vários outros momentos ele vai dizer, mas o Filho diz, ó Deus, teu trono subiste pelos séculos dos séculos, e o cetro da equidade é o cetro do teu reino. Ele vai falar uma ideia de que eu acho muito interessante, que é a seguinte: a gente sempre teve a palavra igualdade como uma coisa universal, mas Deus trata de forma diferente, ele trata com equidade. E tem diferença, e eu demorei para aprender, mas quando eu aprendi isso mudou minha vida. Por exemplo, igualdade é eu tratar todo mundo igual no sentido de que todos podem ir na minha igreja e assistir um culto. Você é livre para entrar lá no domingo, seja você branco, preto, asiático, enfim, qualquer que seja a sua natureza, você é livre para entrar na nossa igreja no avivamento no domingo e assistir um culto. Já no caso da equidade, é o seguinte: imagina que você é deficiente auditivo e você vai na nossa igreja assistir um culto. A parte da equidade entra quando eu coloco alguém que sabe fazer libras e interpretar o culto para você. Então você, mesmo estando num ambiente em que todos são tratados com igualdade, você é tratado com equidade, porque eu equiparo o ambiente à sua deficiência. Então você é tratado de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua especificidade. E é assim que Jesus trata de nós. Ele trata da gente nas nossas especificidades, porque com todos ele agiu com graça, mas ele agiu com a mulher do fluxo de sangue diferente de como ele agiu com o cego de Jericó, o Bartimeu, com o cego de João 9. É diferente de quando ele cuidou daquele leproso quando ele descia do Monte das Oliveiras. Então, Jesus trata todos com igualdade, mas a tua dificuldade ele vai trabalhar com equidade, que é na forma que você necessita, especificamente ele vai entrar lá e vai trabalhar por você, entendeu? Então, o que eu quero trazer no final de todo esse pensamento que eu trouxe para vocês? Que a gente às vezes diminui o dom que há em nós. Então para pensar que o Cristo, Filho do Deus vivo, que é superior aos anjos, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ele tornou todos esses anjos e todas essas criaturas no mundo espiritual e colocou-as todas a trabalho de nós, como ministradores daqueles que vão herdar a salvação, que é o que diz no final do capítulo 1 de Hebreus. Então todas essas coisas no mundo espiritual estão a serviço, por meio do Filho, Cristo, a nós, para que nós sejamos ministrados a bênção e nós que vamos herdar essa tão grande salvação de Deus. Então quando você pensar que você não é nada e não é ninguém, lembre-se, o Cristo, Filho do Deus vivo, morreu para que você fosse uma autoridade, segundo a palavra de Deus, nessa terra, como um ministrador das bênçãos, das boas novas, tá bom? Então é isso, que Deus possa te abençoar, cara, cabeça para cima, bola para frente, vamos lá, levanta e resplandece porque já vem a tua luz, amém? Glória a Deus.